Então a multiplicação, que é o produto mais poderoso que eu conheço, da lógica e da matemática, posso te provar aqui, ó, você que está assistindo, você vai gostar disso. Tem esses sinais. Esses 4 sinais são operações de lógica, de matemática. O sinal de mais, eu te falo aqui os nomes de todos, ó. São os poupadores. Os poupadores, eles têm um lema: grão em grão é que a galinha enche o papo. Marcelo, está errado? Não, só vai te provar que você não vai ficar rico. Porque o grão que está no papo da galinha não foi plantado, não germinou, não dá semente, não é multiplicável. Por isso que a conversa do poupador é essa. Economiza e vai juntando. A gente não junta dinheiro, a gente canaliza dinheiro. Nós não colocamos grão em papo de galinha, que o papo é pequeno. E mesmo se fosse pequeno, mas ele fertilizasse, seria uma coisa muito boa. Só que aí não ficaria na soma, aí a gente ia passar para a multiplicação. Divisão, quem são esses aqui, ó? Os facciosos, os que criam contenda. Facciosos. Esses caras, eu não aguento conviver com essa mulher, então divide. Aí pega um patrimônio da família, divide no meio. Eu falo para todo mundo, para de mexer com esse trem de destruir família, mas já que você destruiu a sua, eu quero comprar o patrimônio. Fazenda, resort, carro caro, casas, galpões, vários imóveis, terrenos de loteamento. Os melhores negócios que eu já fiz no setor imobiliário foi de quem? Quem é faccioso. Olha por quê. É até uma dica de enriquecimento. Eu não quero que ninguém divorcie. Inclusive, eu fui comprar uma casa pela metade do preço, pedi para o cara, volta com sua esposa. Eu não quero voltar para essa mulher, não, eu quero vender e dar a parte dela e sumir. Eu falei, é mesmo? Então vou fazer o seguinte, me dá seu e-mail. Peguei a base de tudo e falei, assiste com ela. Eu vou comprar a casa se você assistir. Ele falou, esquece, eu não quero voltar e tal. Falei assim, no cantinho, na casa dele. Falei, Deus, você está de prova, porque eu não queria tomar desse trem pela metade do preço de jeito. Sabe o que acontece? Os melhores negócios imobiliários que eu fiz foi com gente divorciado. Vou explicar por quê. Eles dão a vida inteira construindo aquilo. E depois que eles constroem, eles dão aquilo de graça, só para não ver a cara do outro. Se você não quer meu conselho de não divorciar, faça um favor para mim. Me liga que eu compro. Porque você configura entre aqueles que são aqueles facciosos, os que vivem na divisão na matemática. E eu estou doidinho para ser o comprador, já que você não quer conselho. Multiplicação, vou deixar por último. Pablo, e subtração? Qual que é o nome dessas pessoas? Os consumidores. Vieram na terra só para diminuir. Pablo, como assim? Ele troca a vida dele por hora, pega o troco dessa vida e fica consumindo o tempo inteiro. Você pergunta para qualquer consumidor, você tem dinheiro? Não. O consumidor, todas as compras dele é só para ser consumido e não vai ter retorno nunca daquilo. Ah, mas eu quero ficar bem. Então, deixa eu te explicar. Se você entender as 4 operações matemáticas e entender que a razoável, se você for alguém decente com dinheiro, você vai virar poupador. Não vai ficar rico nunca, acostume com isso. Mas nunca vai te faltar nada. Tem gente que quer definir abundância e fala assim, abundância é nunca faltar nada. Não, abundância é sempre ter tudo. No nível que você está, na fase que você está. Você quer aumentar o nível de abundância? Você não vai pôr limite nisso aqui não. Agora, o faccioso, ele divide até acabar. Ensinando esses drivers mentais para os meus filhos em casa, quando uma criança está comendo uma coisa e a outra fala, eu quero comer isso, já comeu o seu? Não é para dar. Vai algumas crianças, né, de outras famílias lá em casa, e eu vejo que por birra, uma criança começa a chorar, eu quero aquele brinquedo. Aí meus filhos, papai, o senhor nos ensinou que não é para dar. E aí fica todo mundo em choque, a mãe, a babá, e eu falo, não dê. Numa casa onde está cheio de brinquedos, você está brincando com um brinquedo, a pessoa só está chorando por causa desse brinquedo, eu falo para ela que você vai terminar tal hora, e quando você terminar, você dá. E a gente desde pequeno aprende a dividir na marra. Nossos pais, para não desagradar os pais dos outros que estão na nossa casa, dá o brinquedo para a criança. Não dê, isso é comportamento faccioso, isso é comportamento de divisão. Nós trabalhamos com compartilhamento. Nós compartilhamos sem dividir coisas. Então eu nunca obriguei nenhuma vez um filho meu a dar comida para o outro, porque eles não são um gerador de riqueza para dar comida lá em casa, sou eu. Segundo, filho dos outros que quer o brinquedo e fica embirrado por isso, está desconvidado a continuar brincando. Ou ele pega os 350 brinquedos que está disponível, então ele vai esperar a vez. 100% das vezes, o que aconteceu? A pessoa fica, todo mundo, dá para a criança parar de chorar? Eu falo, não filho, você tem que continuar chorando. Aqui em casa tem um método.
O método que ele não vai te dar. Escolhe qualquer outro brinquedo, eu não quero. Então faz o seguinte, chora lá na quadra, pega uma bola de basquete, pode chorar, não precisa parar de chorar. Ah, mas isso é uma maldade com as crianças, é uma maldade com a sua, que vai ser inútil uma vida inteira. Com o meu eu estou ensinando. Quanto mais entendimento sobre prosperidade seu filho tiver, mais rico ele vai ser e mais compartilhável vai ser a riqueza dele. Só que a gente ensina a criança o tempo inteiro a dividir, não divida. A única coisa que parece divisão é o conhecimento. Tem gente que fala, Marcelo, está dividindo o conhecimento dele comigo. Se eu estivesse dividindo, eu ia ficar só com a metade. Ué. Na divisão você fica com a metade e dá a outra para a pessoa. Não, eu estou compartilhando. Eu estou vendo gente ficando próspera com isso e eu aumento a minha prosperidade. Se isso está todo mundo ganhando, chama compartilhamento. Qual que é o nome desse processo? Chama-se multiplicação. O que é multiplicação? A única forma de ficar rico. Olha aqui o nome de quem mexe com X, rico. Esse X é uma incógnita. Se eu pegar esse sinal e te mostrar o que está guardado dentro dele, você pega um sinal do infinito e está aqui dentro. Olha esse aqui, é um 8 deitado. Esse vértice dentro do 8 é o X. Olha aqui. Esse X aqui é quando energias se cruzam. Você pega um 0, quer ficar numa rotação, você torce o 0, você faz um 8. O 8 em pé é um número, quando você deita ele é o sinal do infinito. A intersecção dos dois zeros torcidos é um X. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, não me ponha em lugar nenhum que seja subtração, divisão ou poupança. Eu quero saber de gente que multiplica. Por isso, não temos aqui vagas para carreiristas. Por isso, nós não estamos incentivando ninguém a mandar um currículo. Minhas empresas nunca pegaram um currículo na história. Minha empresa mais antiga até a mais nova, a gente nunca pegou um currículo. Nós criamos meios dessas pessoas terem essa mentalidade através do nosso braço de ensino. E essas pessoas vêm até nós. Por quê? Porque se a gente quer crescer de forma exponencial e assustadora, eu preciso de gente que tem essa mentalidade. Agora você imagina arrumar um emprego para uma pessoa que quer ser carreirista e quer ficar 20 anos trabalhando dentro da minha empresa. Você tem alguma coisa contra? Nenhuma. Fica na sua empresa. Você não tem esse discernimento, por isso que você não vai prosperar. É um empresário que vai ficar 20 anos batendo cabeça. Quer explodir na vida? Não se associe com pessoas que não têm esse X aqui no meio da testa. É o X de exponencial. Então, só de te contar isso, vamos voltar aqui na tela. Só de te contar isso, no nível 3, tudo que você estudar, partir para a conquista, mesmo que você tenha conquistado 15% do todo, o 15% tem que ser colocado numa máquina de multiplicação. Por exemplo, por que 99% dos ganhadores de Mega Sena, eles têm um problema? Qual o problema deles? Eles perdem o dinheiro. Marçal, o 1% que não perdeu o dinheiro, o que você acha que foi? Ou foi muita sorte, ou encontrou alguém muito bem intencionado no caminho que ajudou eles a colocar esse dinheiro no caminho da multiplicação. Deu um prêmio para um tolo de 10 milhões de reais. A primeira semana dele ele vai gastar 2. Na quarta semana, que é o primeiro mês com esse capital na mão dele, ele já gastou a metade. Em 3 meses ele já assumiu compromissos além do dinheiro que ele tinha. O que ele é? É alguém com 10 milhões de reais que usou o sinal da subtração e da divisão. Eu vou realizar o sonho da minha mãe, dar uma casa para a mãe, e a mãe não dá conta de bancar a casa. O que ele fez? Ele arrumou um passivo, subtraiu do capital e vai ficar, dividiu primeiro o capital e depois vai ficar subtraindo o consumo, para manter a casa para a mãe dele. O que ele tinha que fazer? Você quer dar algo para sua mãe? Faz o que eu fiz. Coloca um capital, a renda desse capital, você dá para ela. O capital fica intocável. Isso é mentalidade de rico. Mentalidade de pobre é, vou dar coisa para um monte de gente. A pessoa não dá conta nem de fazer.